Imagine um livro tão antigo e misterioso que seu conteúdo foi considerado perigoso demais para ser lido. Um livro que revela segredos ocultos sobre anjos caídos, gigantes que um dia caminharam entre os homens e visões proféticas que desafiam tudo o que você pensa saber sobre a fé. Esse livro existe e faz parte da Bíblia Etíope, um dos textos sagrados mais antigos e completos do mundo, mas também um dos mais controversos. Diferente da versão da Bíblia amplamente aceita no Ocidente, a Bíblia Etíope contém livros apócrifos e relatos que foram banidos por autoridades religiosas, textos que revelam uma história que desafia o que é ensinado nas igrejas ocidentais há séculos. Mas por que esse livro foi ignorado e excluído do cânone cristão tradicional? O que há nesses textos que causou tanto receio entre os líderes religiosos da Europa? Será que havia verdades perigosas demais para serem conhecidas? Ou seria uma questão de poder e controle sobre a fé? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios proibidos da Bíblia Etíope e revelar por que ela foi silenciada por séculos. Prepare-se para uma jornada reveladora através dos registros ocultos que podem mudar completamente sua visão sobre a história da humanidade e sua relação com o divino. Antes de seguirmos adiante, se você gosta de explorar mistérios históricos e verdades ocultas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos impactantes e reveladores que desafiam o senso comum. Agora, vamos descobrir os segredos mais temidos da Bíblia Etíope. A Bíblia Etíope contém 81 livros sagrados, enquanto a Bíblia Católica tem 73 e a Protestante apenas 66. Entre esses textos extraoficiais, há escritos que foram considerados controversos demais para permanecerem no cânone oficial da Igreja Ocidental. Um desses livros proibidos é o livro de Enoque, um relato antigo que descreve eventos incríveis e perturbadores, como a queda dos anjos que abandonaram o céu para se misturar com os humanos, gerando seres híbridos chamados Nefilins. Esses gigantes, segundo o relato, aterrorizavam a terra e foram um dos motivos pelos quais Deus decidiu enviar o grande dilúvio para purificar o mundo. Essa história, embora mencionada de forma sutil no livro de Gênesis, é explorada em detalhes assustadores no livro de Enoque, revelando que esses anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, como o uso de armas, astrologia e magia. Esse conteúdo era tão impactante que foi considerado perigoso para a doutrina cristã ocidental. Mas o livro de Enoque não é o único texto perturbador presente na Bíblia Etíope. Há também o livro dos Jubileus, um relato alternativo do Gênesis que aprofunda os eventos da criação e descreve o papel dos anjos na história da humanidade. Esse texto enfatiza a necessidade de seguir leis estritas, como a observância rigorosa do sábado e outras tradições do Antigo Testamento. Para a Igreja Romana, que buscava uma interpretação mais flexível da fé cristã, essas regras eram vistas como uma ameaça à sua autoridade e à unificação do cristianismo sob um único sistema doutrinário. Outro aspecto que torna a Bíblia Etíope tão única e controversa é sua conexão com a tradição judaica. Ao contrário do cristianismo ocidental, que aos poucos se distanciou das práticas judaicas, a Igreja Ortodoxa Etíope preservou elementos que remontam diretamente ao judaísmo original. Por exemplo, na Etiópia, a circuncisão ainda é praticada como um ato sagrado, exatamente como no Antigo Testamento. A dieta alimentar também segue muitas das diretrizes da Torá, incluindo a proibição do consumo de carne de porco e a separação entre alimentos considerados puros e impuros. Mas a diferença mais marcante talvez seja a observância do sábado como dia sagrado, em paralelo ao domingo, prática que desafia a tradição da Igreja Ocidental. Para os etíopes,
O sábado representa um mandamento divino que nunca foi revogado, enquanto no Ocidente a mudança para a adoração no domingo foi promovida como um símbolo da ressurreição de Cristo. Essa forte conexão com as tradições judaicas fez com que a igreja etíope fosse vista com desconfiança pelos líderes cristãos europeus, que buscavam se distanciar das raízes judaicas do cristianismo. Outro motivo que levou a Bíblia etíope a ser excluída do cânone oficial da Igreja Ocidental foi sua ênfase em profecias apocalípticas, como as encontradas no Apocalipse de Baruque e no 4 Esdras. Esses textos descrevem visões aterrorizantes do fim dos tempos, com eventos catastróficos e um juízo divino implacável. Essas narrativas, apesar de poderosas, foram consideradas místicas e excessivamente esotéricas para o cristianismo ocidental. A Igreja preferiu manter apenas o Apocalipse de João como a principal referência sobre o fim dos tempos, eliminando outras fontes que poderiam gerar interpretações diferentes e questionamentos entre os fiéis. Mas, por que tudo isso era visto como um problema? A resposta está no controle da narrativa religiosa. A formação da Bíblia, como a conhecemos hoje, não foi apenas um processo espiritual, mas também uma decisão política. No início do cristianismo, diversos textos circulavam entre os seguidores de Jesus, cada um trazendo perspectivas e ensinamentos diferentes. Para unificar a fé e evitar divisões, a Igreja Romana decidiu estabelecer um cânone oficial, excluindo livros que não se alinhavam com sua doutrina central. A Bíblia etíope, com sua grande quantidade de textos apócrifos e sua visão distinta da espiritualidade, não se encaixava nesse modelo. Se fosse aceita, traria novas interpretações da fé, desafiando a autoridade da Igreja Ocidental. Além disso, há um elemento cultural e político nessa exclusão. A Bíblia etíope não apenas apresenta uma visão espiritual alternativa, mas também reforça a independência e identidade africana do cristianismo etíope. Segundo a tradição, os imperadores etíopes descendiam diretamente do rei Salomão e da rainha de Sabá, e essa conexão sagrada fazia da Etiópia um território espiritual único. A crença de que a Arca da Aliança teria sido levada de Jerusalém para a Etiópia por Menelik I, filho de Salomão, fortalece essa visão de que o verdadeiro centro da fé pode estar na África e não na Europa ou no Oriente Médio. Essa narrativa, ao longo da história, foi marginalizada para reforçar a ideia de que o cristianismo era essencialmente europeu, ignorando sua presença profunda na Etiópia desde os primeiros séculos. A Bíblia etíope continua a ser um mistério para muitos e uma fonte de conhecimento proibido que desafia as narrativas dominantes. Ela nos lembra que a fé é muito mais complexa do que nos ensinaram e que há verdades enterradas na história esperando para serem descobertas. Outro aspecto intrigante da Bíblia etíope é sua diferença na tradição de tradução. Enquanto a maioria das Bíblias ocidentais foram traduzidas do grego e do latim, a Bíblia etíope foi preservada em Ge'ez, uma antiga língua semítica usada na Etiópia há mais de 2000 anos. Esse fator isolou a Bíblia etíope do restante do mundo cristão, tornando seu conteúdo desconhecido para a maioria das pessoas fora da Etiópia. Mas por que a tradução faz tanta diferença? A resposta está no impacto que a linguagem tem sobre a interpretação dos textos sagrados. As palavras carregam significados sutis que variam de cultura para cultura, e muitas vezes conceitos importantes se perdem ou são alterados no processo de tradução. A Bíblia ocidental foi fortemente influenciada pela Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e pela Vulgata, a tradução latina feita por São Jerônimo. Já a Bíblia etíope preserva uma tradição de tradução única, que reflete a espiritualidade e a cultura etíope de maneira mais autêntica. Além disso, muitos dos textos considerados apócrifos pela Igreja Ocidental
como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, foram preservados apenas na língua ge'ez, ou em manuscritos antigos do Oriente. Quando os líderes cristãos decidiram quais textos fariam parte do cânone oficial, eles se basearam principalmente em manuscritos em grego e latim. Textos que não estavam disponíveis nessas línguas foram amplamente ignorados, e a Bíblia etíope acabou sendo marginalizada por não se encaixar nesse modelo. Outro detalhe importante é que a própria estrutura da Bíblia etíope é diferente da versão ocidental. Enquanto as Bíblias tradicionais seguem uma ordem específica para os livros do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia etíope organiza seus textos de uma forma distinta, refletindo uma compreensão única da história sagrada. Por exemplo, o livro de Enoque, que é considerado apócrifo no Ocidente, ocupa um lugar de destaque na Bíblia etíope, sendo tratado como um texto essencial para compreender o mundo espiritual. Isso desafia a ideia de que existe apenas uma única maneira correta de organizar as Escrituras, e há ainda um fator cultural. A tradução da Bíblia para o ge'ez não foi apenas um ato linguístico, mas também um processo de adaptação cultural. Os tradutores etíopes incorporaram elementos de sua própria visão de mundo nos textos, criando uma versão das Escrituras que ressoava profundamente com o povo etíope. Um exemplo disso é a narrativa do legado de Salomão e da rainha de Sabá, que é central para a identidade etíope e recebeu um grande destaque na Bíblia etíope. Essa história, que no Ocidente é mencionada apenas de forma breve, se tornou um pilar da cultura e da fé na Etiópia. Mas por que essa tradição de tradução foi vista como uma ameaça? A resposta está na busca pela uniformidade dentro do cristianismo. A Igreja Ocidental, especialmente após os concílios de Niceia e outras decisões eclesiásticas, procurava criar uma versão unificada da fé, garantindo que todas as comunidades cristãs seguissem a mesma interpretação das Escrituras. A Bíblia etíope, com suas diferenças linguísticas, seus textos apócrifos e sua visão alternativa do cristianismo, representava uma ameaça a essa uniformidade. Ela provava que havia outras maneiras de interpretar a fé, desafiando a ideia de que apenas a Igreja Ocidental detinha a verdade absoluta. E isso nos leva ao quinto e último grande motivo pelo qual a Bíblia etíope foi rejeitada: sua conexão direta com o legado de Salomão e a rainha de Sabá. Imagine uma história tão poderosa que ela define a identidade de uma nação. Um relato que envolve reis, rainhas, sabedoria divina e um legado que atravessa milênios. Essa é a narrativa do rei Salomão e da rainha de Sabá, uma história que não apenas moldou a Etiópia, mas também se tornou um símbolo de orgulho, fé e resistência. E é justamente essa conexão com o passado bíblico que fez com que a Bíblia etíope fosse marginalizada pelas igrejas ocidentais. Na tradição ocidental, a rainha de Sabá é mencionada brevemente na Bíblia, sendo descrita como uma governante estrangeira que visitou o rei Salomão para testar sua sabedoria. No entanto, na tradição etíope, essa história ganha uma profundidade muito maior. Segundo o Kebra Nagast, um antigo texto etíope que significa a glória dos reis, a rainha de Sabá não apenas visitou Salomão, mas também teve um filho com ele, Menelik I, o primeiro imperador da Etiópia. Mas a parte mais impactante dessa história é o que acontece depois. A tradição etíope afirma que Menelik I viajou até Jerusalém para conhecer seu pai e, ao retornar para a Etiópia, trouxe consigo a Arca da Aliança, o objeto mais sagrado do judaísmo. Segundo essa crença, a arca foi mantida escondida na Etiópia desde então, e muitos acreditam que ela ainda está lá até hoje, guardada em uma capela secreta na cidade de Aksum. Essa narrativa coloca a Etiópia no centro da história bíblica, sugerindo que a nação possui um papel fundamental dentro da fé cristã.
Mas por que essa conexão com Salomão e a rainha de Sabá era um problema para as igrejas ocidentais? A resposta está no impacto que essa história tem sobre a hierarquia do cristianismo global. Durante séculos, a Igreja Ocidental se viu como o verdadeiro herdeiro do cristianismo e do mundo bíblico. A ideia de que uma nação africana poderia ser a verdadeira guardiã da Arca da Aliança e que sua linhagem real descendia diretamente de Salomão desafiava essa visão eurocêntrica da história da fé. Além disso, a tradição etíope afirma que todos os imperadores da Etiópia, até o último Haile Selassie, eram descendentes diretos de Menelik I, portanto, da linhagem de Salomão e da rainha de Sabá. Isso significava que os governantes da Etiópia tinham um direito divino de reinar, um conceito que reforçava a identidade espiritual do país e sua independência do cristianismo europeu. Para as igrejas ocidentais, que ao longo da história tentaram consolidar seu poder e estabelecer uma narrativa única sobre a fé, a Bíblia etíope e sua ligação com a rainha de Sabá representavam um desafio. Se a Etiópia era, de fato, a guardiã da Arca da Aliança e seus imperadores eram descendentes diretos de Salomão, isso significava que o verdadeiro centro do cristianismo poderia estar na África e não na Europa. Essa ideia era simplesmente inaceitável para os líderes religiosos ocidentais, que preferiram ignorar ou minimizar a importância da tradição etíope. Ao longo deste documentário, exploramos os 5 principais motivos pelos quais a Bíblia etíope foi rejeitada e marginalizada pelas igrejas ocidentais. Mas essa exclusão não significa que sua mensagem foi esquecida. Pelo contrário, a Bíblia etíope sobreviveu por séculos, preservada por uma igreja que nunca se curvou às pressões externas. Ela nos desafia a questionar o que realmente sabemos sobre a história da fé e a reconhecer que existem muitos caminhos para a verdade espiritual. Se esse conteúdo despertou sua curiosidade e você quer continuar explorando mistérios ocultos da Bíblia, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários quais outros temas você gostaria que explorássemos e continue conosco nessa jornada por verdades esquecidas. Até a próxima!